Fala, amigões! Graça e paz. Como é que vocês estão? Firme e forte no propósito. Hoje, dia 25, estamos no capítulo 25 de Provérbios, onde até aqui o Senhor tem nos abençoado ricamente. Eu tenho aprendido bastante com Provérbio. Acredito que quem lê Provérbio não sai de lá sem aprender nada. Então, que bênção estar com vocês aqui todos os dias, meditando, procurando aplicar a sabedoria para nossas vidas, para vivermos uma vida melhor e com sabedoria, como é o propósito desse livro mesmo. É nos ensinar a vivermos uma vida com sabedoria. Então, capítulo 25, meus irmãos, de Provérbio, é um Provérbios que divide outro período. A gente estava primeiro ali, né, nos primeiros capítulos, falando dos Provérbios de Salomão, Provérbios de Salomão, onde ele tratava diretamente com o filho, depois ele traz vários provérbios, vários ditos, vários ensinamentos, depois ele pega e diz, ó, esses provérbios são dos sábios, com quem eu aprendi, né? E agora a gente está entrando num período aqui, em alguns capítulos, de que são provérbios, como o versículo primeiro já diz. Deixa eu ler aqui como é que diz. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Então, a partir daqui do capítulo 25, nós temos provérbios reescritos de Salomão, mas foram homens que no período do rei Ezequias, um período de reavivamento, a gente pode até dizer assim, da nação de Israel, onde homens a serviço do rei Ezequiel, provavelmente levitas, cronistas, como diz, né, reescreveram, trouxeram à tona os provérbios, os ensinos de Salomão. Cerca de 200 anos depois da sua morte, esses homens estavam ensinando, trazendo sabedoria para o povo através dos ensinos de Salomão. A Bíblia fala no livro de 1 Reis que Salomão escreveu cerca de 300 provérbios de sabedoria. Então, ele tem e tinha bastante provérbios, e aqui, graças a Deus, esses homens re, reescreveram e está ao nosso alcance, está ao nosso dispor essa sabedoria deixada por Salomão. E eu queria trazer aqui, de certa forma, até diferente da forma que a gente vinha falando, eu sempre destacava alguma coisa que me chamava a atenção, mas esse capítulo 25 é tão rico que eu anotei o seguinte aqui. E ele é tão cheio de sabedoria que é praticamente cada versículo um insight de sabedoria. No versículo 2 ao 6, no versículo 2 ao 6, nós encontramos conselhos para os líderes. Se você leu, você vai entender. Onde ele diz aqui o seguinte: respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que ele nos explica. Capítulo 25. Isso, na versão NVT é melhor. Deixa eu ler aqui. É direito de Deus ocultar certas coisas e é direito do rei tentar descobri-las. Isso aqui vai trazendo lições e conselhos importantes para líderes. Né? Aqui no versículo 6, não chama a atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes, né? Que os líderes eles soubessem se comportar diante de pessoas importantes. No versículo 7, Salomão dá um conselho aqui para quem gosta de aparecer. Olha o que diz: é melhor esperar até ser convidado perante os nobres do que ser mandado embora e humilhado em público. Conselhos para quem gosta de aparecer. No versículo 8, Salomão dá conselho para pessoas apressados em falar. Não se apresse em ir ao tribunal, pois o que você fará no final, se seu oponente lhe provar que você está errado. Cuidado, pessoas apressadas em falar. No versículo 9 e 10, Salomão vai dar conselhos para os fofoqueiros. Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outras pessoas. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. Cuidado para não ganhar a fama de fofoqueiro. Salomão está nos dando sabedoria para evitarmos cair nessa má fama. Versículo 11, Salomão, ele diz que devemos dar bons conselhos. O conselho oferecido na hora certa é agradável. No versículo 12, Salomão nos ensina que devemos ser bons ouvintes. Para que se dispõe
Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como um brinco de ouro ou joia de ouro puro. Então seja um bom ouvinte. Escute as pessoas, os bons conselhos, as críticas construtivas. Ouça. Versículo 13, Salomão nos ensina que devemos ser de confiança. O mensageiro confiável é como a neve no verão. Penso aqui em uma cena, Salomão aqui, ele traz mais ou menos aquela cena de você estar trabalhando no sol escaldante e de repente aquela neve fresca, aquele vento frio vindo sobre você. É tipo isso. Uma pessoa de confiança é alguém que nos alivia. Versículo 14, Salomão está nos ensinando a não ser covarde. Olha só. A pessoa que promete um presente mas não entrega é como uma nuvem e ventos que não trazem chuva. Gente, só um agricultor ele pode dizer o sentimento do que é plantar e vem uma nuvem carregada, passa em cima da sua plantação e não chove. Gente, ou seja, não seja covarde como essa nuvem carregada de bênção. Isso você pode tirar várias interpretações desses versículos, mas esses são os meus pensamentos, aquilo que eu tenho aprendido com Salomão. Versículo 15, Salomão nos ensina a ser paciente e controlado no falar. Olha só, a paciência pode convencer o príncipe, a palavra suave pode quebrar os ossos. Versículo 16 e 17, Salomão diz para a gente ter na verdade, a gente ter autocontrole. Olha só, se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar. Tem autocontrole. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Se controle. Tenha autocontrole. Versículos 18 e 19, Salomão nos ensina a não mentir. Nunca. Principalmente a respeito de outra pessoa. Seja de confiança e seja leal. Adiantando aqui no versículo 20, Salomão diz para não sermos sem noção. Olha só o que diz o versículo 20. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia frio ou derramar vinagre sobre uma ferida. Gente, não seja sem noção. A própria palavra de Deus nos ensina a chorar com os que choram e sorrir com os que estão felizes. Então, não sejamos sem noção. Salomão está nos ensinando isso aqui. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como você pegar álcool e jogar na sua ferida. Versículo 21 e 22 tem assim uma declaração maravilhosa. Eu vou ler antes daqui de dizer o que é que ele nos ensina. Se 21 e 22. Se seus inimigos tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor o recompensará. Seja um cidadão do reino dos céus. Isso aqui, Salomão está nos ensinando o suco do evangelho. O próprio Jesus disse no Sermão do Monte: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orais pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho de Deus. Simples. Salomão já estava nos ensinando princípios do evangelho de Jesus. Versículo 23. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca a ira, ou seja, controle sua língua, não seja fofoqueiro. Versículo 25. Seja receptor sempre de boas coisas. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento. Versículo 24 que eu busquei aqui é um daqueles versículos que geralmente a gente sempre aplica para o outro, principalmente os casados ou os que estão procurando alguém, sempre vai usar ou viver com alguém, namorar com alguém, e sempre vai usar esse versículo para acusar ou aplicar para a vida do outro, mas pense comigo um pouquinho. O versículo diz o seguinte: é melhor viver sozinho num canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Meus irmãos, Salomão está dando aqui a referência dele, mas o contrário também é verdadeiro. É melhor viver numa casa sozinho no canto do sótão do que morar com um homem briguento.
um homem que provoca a ira da sua esposa. O contrário também é verdadeiro, tenhamos cuidado. Voltando aqui, versículo 26, Salomão vai nos ensinar o seguinte: não se deixe ser influenciado por pessoas ruins. De repente, você se torna contaminado. Olha só o que diz o versículo 26. O justo que cede à pressão do perverso é como nascente poluída ou fonte cheia de lama. Meus irmãos, uma nascente de água era para ser alguma coisa boa, uma nascente de água geralmente é onde tem água potável de confiança. Mas quando essa água está poluída, não é mais de confiança, é como se a gente tivesse o exemplo de uma pessoa justa que se corrompe, que cede à pressão do perverso. E aquela pessoa que a gente acha que é de confiança, mas por ela ter cedido à pressão do perverso, ela se torna poluída. Isso é uma desgraça, como diz aqui Salomão. Isso é uma desgraça. O versículo 27 diz o seguinte: não se amostre. Não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honra para si. Tem muita gente que muitas das vezes se vangloria demais esperando elogios. Não sejamos esse tipo de pessoa. E o versículo 28 fala o seguinte: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Tenha autocontrole, temperança, não seja explosivo. Esses são os conselhos de Salomão para nós, no capítulo 25 de Provérbios. Que eu e você possa aplicar em nossos corações. Se de repente você se sentiu tocado pela palavra de Deus, que você pratique aquilo que tem aprendido. Essa é a forma de nós mostrarmos e comprovarmos que somos verdadeiramente sábios. Valeu, amigões, e até amanhã.